compartilhar a minha tela com vocês, para vocês acompanharem a mesma coisa que eu estou lendo, tá? Na última aula, eu pedi para vocês montar um grupo com no máximo 3 pessoas. Pedi para vocês escolherem um tema, qualquer um que fosse, podia ser qualquer coisa. Pensar numa pergunta sobre esse tema, né? Uma pergunta geral. O que vocês querem descobrir sobre aquele tema, né? Tinha várias perguntas que a gente poderia fazer sobre a mesma coisa. Porque a gente ia estabelecer o que a gente ia perguntar e para quem a gente ia perguntar. E também, às vezes, ler um pouquinho sobre o tema, porque às vezes já dá umas ideias de pergunta. Daí, eu já conversei com a Gabriela, e a Gabriela me falou que um grupo é a Gabriela, o Nicolas e a Débora. E a pergunta central vai ser as condições financeiras do Brasil. Mas vai ser uma pesquisa de opinião. Então, a gente vai perguntar para as pessoas o que elas acham. Se não fosse uma pesquisa de opinião, se fosse assim, eu quero saber a verdade, a gente ia ter que pegar jornais, acompanhar os valores do salário mínimo, acompanhar quanto que o real vale em relação ao dólar, por exemplo, em vários anos. A gente teria que saber qual é o preço dos alimentos em relação ao salário das pessoas. Então, a gente ia ter que fazer um trabalho de matemática aqui bem sério. Mas a gente só quer saber a opinião. Então, a gente vai perguntar para as pessoas. A gente não tem compromisso com a verdade quando a gente pergunta a opinião. As pessoas não são formadas em direito, as pessoas não são formadas em economia, as pessoas tiveram um curto período de vida, né? Então, é o que ela está sentindo hoje. Ela não sabe responder sobre a década de 60. Ela não viveu lá, ela só sabe o que as outras pessoas falaram para ela. Então, é só opinião. Que não tem muito compromisso com a verdade. Mas é uma coisa importante. Então, as perguntas vão mais ou menos naquele contexto assim, o que você acha, né? Como é que você sente? Eu queria perguntar para vocês, grupo, por que vocês acham importante saber a opinião das pessoas sobre isso? Por que é importante? Isso a gente tem que ter em mente, tá? Quando a gente vai fazer uma pesquisa. Por que é importante ou para que é usado esse tipo de dado? Vocês podem abrir o microfone, vocês podem falar no chat. Não precisa ser a resposta certa, a gente está aqui para conversar mesmo. É a primeira vez que vocês fazem esse tipo de coisa. Vem. Eu acho que é importante porque às vezes tem família que não está conseguindo comprar o alimento para dentro de casa e precisa de alguma doação de alguma cesta básica. Boa, às vezes está precisando e a gente não sabe. A gente pode perguntar também se aquele auxílio emergencial ajudou, o quanto ajudou, se precisava de mais tempo. A gente pode perguntar essas coisas. Tem uma coisa que vocês, eu acho que nunca passaram por isso, que vocês não têm idade ainda, vocês não têm conta no nome de vocês. Mas quando a gente renova, por exemplo, um plano da NET, que agora é da Claro, você tem que responder, tem que não, né? Mas eles pedem para você responder um formulário que é assim: você acha que a sua situação financeira vai melhorar, piorar ou continuar a mesma nos próximos anos? Você acha que a sua condição financeira vai, daí depende do que você respondeu, né? Melhorar ou continuar a mesma ou piorar por causa do governo ou porque você conseguiu uma oportunidade nova, por exemplo? Por que vocês acham que uma empresa que manda um boleto para nossa casa todo mês quer saber esse tipo de coisa? A nossa opinião sobre a nossa condição financeira futura. Por que vocês acham que a Claro usa esse tipo de dado? Vocês sabem que tem vários tipos de planos, né? De internet, de televisão, de telefone. Se a pessoa escreve lá que está querendo mudar de plano porque ela acha que a condição financeira futura dela vai piorar,
Eles não vão colocar o nome dessa pessoa lá na lista do telemarketing para as pessoas ficarem ligando para ela, enchendo o saco. Você quer mudar de plano? A gente tem um plano melhor. Então, isso economiza tempo, né? Tempo de funcionário da empresa. E isso é só baseado na opinião da pessoa. Assim, ó, eu acho que minha situação vai piorar. Ó, eu acho que minha situação vai continuar a mesma coisa, vai melhorar. A empresa já sabe ali, ó, como é que ela vai lidar com você. Então, isso é uma opinião, isso é importante. Então, a empresa usa esse dado para uma coisa importante. Aqui, os dados de vocês. Daí, a importância aqui é para. A Gabriela falou. Para saber se pessoas estão passando dificuldade. Para quem que vocês vão fazer essas perguntas de opinião? Para que tipo de pessoa? A gente vai estabelecer o nosso público-alvo. A gente vai perguntar para adolescentes, para crianças, para adultos, para idosos. Para adulto e idoso. Porque geralmente criança e adolescente não é quem cuida das contas da casa. Exatamente, são eles que fazem as contas. Então, o nosso público-alvo mais para ficar melhor é quem toma conta, é quem tem ali o nome no boleto. Então, vai ser adulto e idoso. Homem ou mulher? Ou os dois? Os dois sexos. Em pesquisa que muda, ambos os sexos. Então, para a gente, nessa pesquisa aqui, não vai importar. Vocês já pensaram que tipo de pergunta vocês vão fazer? Não pensaram. Então, a gente vai fazer juntos. Não tem problema nenhum. A nossa pergunta principal vai ser. Essa aqui é a nossa opinião principal, mas a gente não vai direto para ela, tá? Porque imagina, a pessoa vai falar um monte de coisa, vai ser super difícil a gente analisar esses dados depois. Então, quanto mais fechada a gente fizer as perguntas, mais fácil. O que significa ser uma pergunta fechada? É uma pergunta em que a pessoa não pode elaborar muitos tipos de resposta. É uma pergunta que já tem opções, ou seja, só sim ou não a resposta. Então, a gente pode fazer várias perguntas. Eu vou sugerir algumas, mas eu não vou fazer para vocês. Isso aqui é a tarefinha para a semana que vem. Vocês vão fazer uma lista de 10 perguntas que vão que vão ter que ser respondidas pelas pessoas do estudo. Então, por exemplo, vocês podem perguntar sobre o auxílio emergencial. Lembra? Faz pergunta. Opa, tá difícil hoje. Eu errei. Não tem acento. Façam respostas sim ou não. Sobre o auxílio emergencial, sobre se tem faltado alimentação. Você pergunta assim, ó, quantas vezes na semana faltou alguma refeição? Porque não tinha dinheiro. Isso é uma pergunta boa, porque ó, a pessoa vai ter que contar. Você vê que não dá, ela não fica pensando muito assim, é porque faltou não sei o quê, é porque não deu tempo de comprar, porque não deu tempo de buscar a cesta básica. Você vai direto assim, ó, quantas vezes por semana faltou alimentação por falta de dinheiro? É uma pergunta super fechada, a pessoa vai ter que pensar e contar. Quantos
Contas deixaram de serem pagas no último mês ou 3 meses, vocês que decidem. No último mês eu vou deixar aqui. Tá vendo? Ela vai ter que pensar para dar um número para vocês. Aí fica muito mais fácil de a gente elaborar depois as nossas conclusões no final. Sobre o auxílio emergencial, vou fazer outra pergunta aqui para ajudar vocês. O auxílio emergencial durou tempo suficiente? Às vezes, né, a gente está pegando aqui pessoas que tiveram auxílio emergencial. Daí, às vezes a pessoa pode dizer assim, eu não usei o auxílio emergencial. Beleza, a gente já sabe que ela não usou auxílio emergencial. Se ela usou, ela vai me dizer sim ou não. Foi o suficiente ou não foi o suficiente? Entenderam? Tá os dois gatos fazendo coisa errada aqui, só porque eu tô dando aula. Já dei 3 perguntas para vocês, vocês podem usar ou não, tá? Dei 3 exemplos para vocês terem na cabeça. Vocês podem modificar elas, fiquem à vontade. É só o exemplo para vocês entenderem que a gente vai ter uma pergunta principal, que é aquela que a gente vai responder no final. Mas para chegar lá, a gente vai ter várias outras perguntinhas, tá? Professora, Oi. na hora de fazer as perguntas e escrever no caderno, um só vai escrever ou todos? Eu preferiria que vocês todos colocassem, porque daí é mais fácil de eu controlar. Mas se a pessoa que me mandar escrever o nome no começo, tá show. Escreve bem bonitinho nome, turma no começo da folha, porque daí eu já vou saber, que daí fica mais fácil, tá? Senão mandem todas. Lucas, você entrou, você vai ter que ver o comecinho da aula para você entender, tá? Mas a gente já vai conversar com você. Eu vou fazer primeiro com o grupo, daí você já vai pensando, já vai olhando, que eu vou fazer as mesmas coisas com você. Vamos voltar lá no público-alvo, o grupo das condições financeiras. Vocês querem mandar o formulário de vocês para pessoas do país inteiro, do estado de São Paulo, de Ribeirão Preto, ou do bairro de vocês, ou da comunidade escolar Dom Alberto. Vocês já sabem quem que vocês querem que responda? Uma dica: quanto mais fechadinho, quanto mais perto essas pessoas estiverem, mais fácil de a gente tirar conclusões no final. Quanto maior, mais difícil. O que a senhora falou? A professora falou para mim, mas não deu para ouvir. É porque você vai ficar meio perdido agora no começo, mas eu vou fazer a mesma coisa que eu estou fazendo para o grupo deles, eu vou fazer com você, daí você já entende logo, logo. Ah, sim, tá certo. Fica observando, que você já vai pensando nas respostas. Tá bom. Ó, eu vou a Ribeirão Preto, pode ser mais. Isso, então a gente vai botar aqui, Ribeirão Preto. Porque o Brasil é muito grande. Imagina que a gente consegue 50 formulários e cada um desses é de uma cidade diferente. Fica muito difícil a gente estabelecer um padrão. Então, é mais fácil quando a gente tem um lugar mais fechadinho. Se 50 formulários de resposta forem do mesmo lugar, a gente sabe que isso está dizendo um padrão sobre Ribeirão Preto, tá? Então, quanto maior o nosso espaço geográfico, mais pessoas a gente vai ter que pegar. Ribeirão Preto tá ótimo, tá? E daí, como vocês estão fazendo o estudo de vocês sobre condições financeiras, vai ser muito diferente se vocês fizerem esse estudo lá no bairro da escola ou no bairro de Rico de Ribeirão, lá na Fiusa. Vai dar uma resposta diferente. Se vai dar resposta diferente dependendo do bairro, uma das perguntas de vocês vai precisar ser qual o seu bairro. Vai precisar. Por quê? Imagina que só o Nicolas distribui esse formulário e a Débora e a Gabriela não. E o Nicolas vai passar para um contato dele, um amigo dele que mora lá na Fiusa, e esse amigo gostou muito da pesquisa e vai só mandar para os amigos dele lá da Fiusa. A gente vai achar que Ribeirão Preto é um paraíso? Porque só as pessoas de lá vão responder. Se por um acaso a gente manda isso aqui no grupo lá da escola,
Então, os alunos da escola vão ver. Então, eles vão responder, geralmente eles moram ali perto da escola, eles vão responder sobre o Campos Elíseos. A gente vai ter outra realidade. Então, para a gente não achar que a gente está falando de Ribeirão Preto, mas na verdade a gente está falando só da Fiusa, tem que ter o bairro. No caso de vocês, sim, porque o bairro é separado por condição financeira, no caso, né? É uma pesquisa que tem diferença. Não tinha diferença no sexo, mas na geografia tem. Então a gente vai ter que ter qual o seu bairro, tá? É obrigatório nesse estudo aqui. E eu acho, ó, tarefinha, faltou para esse grupo 6 perguntas. Ah, eu já tinha até feito aqui, ó. Daí, eu vou copiar esse slide aqui nesse aqui para conversar com o Lucas. Lucas, você me ouve? Te escuto sim, professora. Beleza. Me diz uma coisa. Você já fez um grupo? Ainda não, tô procurando uma pessoa pra fazer comigo. Tá. Lucas e Pontinho. Se quiser fazer sozinho também não tem problema, mas é legal poder conversar, tá? Já que você é o dono do grupo, você já pensou em algum tema que você gostaria de trabalhar? Eu já foi escolhida daquele tema que a senhora falou, professora, sobre droga? Drogas. Mas drogas aonde? Na velhice, na infância, na Na família? adolescência. Drogas na adolescência. Muito bom. Você vai fazer um questionário que você vai perguntar a opinião das pessoas, ou você vai fazer um questionário que vai tentar correlacionar drogas com outros fatores da família. Como Explico. assim? Não entendi muito Você bem. pode perguntar assim: você acha que esporte afasta as pessoas da droga? Isso é uma opinião. Ou você pode perguntar: você já teve contato com drogas? Quais? Isso eu não estou pedindo uma opinião, estou pedindo uma coisa que aconteceu. Sim. Sua família é usuária de droga? Quais? Seu bairro tem ponto de droga? Quais? Você já teve vontade de experimentar? Isso não é uma opinião, eu estou perguntando se a pessoa teve vontade. Ela não acha que teve vontade, ela teve vontade ou não. Então você vai fazer um pedindo opiniões ou perguntando sobre a história de vida das pessoas? Faz o segundo, segundo mais legal. Pode ser o segundo. Segundo vai ser surpreendente, tá? Tá certo. Então, você vai querer. Você já sabe qual que vai ser a pergunta principal que o seu estudo vai responder? Ainda não. Você acabou de formular aqui comigo, né? Sim. Então, eu vou te ajudar. Você vai querer saber qual experiência ou a vivência. A vivência fica melhor. A vivência com drogas dos adolescentes. Essa aqui é a tua pergunta principal. A gente vai fazer várias perguntas em que a gente vai descobrir qual é a vivência dessas pessoas, que são os adolescentes com drogas. Qual que é a importância de saber disso, Lucas? A importância é, tipo, se informar, essas coisas. Droga é um problema? Ah, pra mim é, professor, porque, tipo, vai te interferir em vários, tipo, como fala, momentos, Tá. várias coisas. É um problema de saúde? É um problema financeiro? É um problema social? É um problema de violência? É um problema ambiental? Que tipo de problema? Um problema ambiental e pra própria saúde da pessoa. Então, qual a importância? A gente vai botar aqui que drogas interferem na saúde dos usuários. Eu vou mandar vocês ler um pouquinho sobre o assunto. E quando você lê, Lucas, você vai ver que tem problemas sociais aqui, de violência também, mas isso é uma coisa que você pode evoluir ao longo do estudo. Você não precisa ter todas as suas respostas e hipóteses e observações no começo. Por isso que chama estudo. Até o final,
a gente já vai mudando, elaborando, não tem problema. Vou deixar simples por enquanto, mas isso aqui você vai ver que na sua cabeça vai ficar mais elaborado. Outra coisa, se a gente tem conhecimento disso, a gente pode fazer alguma coisa para combater ou ajudar, a orientar, ou não, a gente só fica sabendo e daí não gera nenhum dado para a gente se mexer. Acho que seria bom para orientar, mas eu acho que, não sei, muitas pessoas entram, sabe por que tá entrando, tipo, às vezes é por influência, alguma coisa do tipo. Mas isso é uma coisa que a gente sabe da nossa vida, né? Mas a gente sabe, por exemplo, qual bairro de Ribeirão usa mais drogas, ou qual droga é mais usada, ou por que ele escolheu uma droga e não a outra? Isso ainda não. A gente não, a gente, ó, já dei 3 perguntas para o teu estudo já. Então gera dados para enfrentamento do problema. Poxa, com esses dados aqui, por exemplo, se um diretor de escola sabe por que os alunos dele têm isso, usam drogas, às vezes a gente já consegue dar uma palestra mais focada, a gente já consegue entender alguns problemas de saúde que estão aparecendo. Qual vai ser teu público-alvo, Lucas? Como assim, Para quem que você vai perguntar? Para quem que você vai mandar seu formulário? para os adolescentes, tipo, da minha Adolescente. idade. Homem ou mulher? Acho que pode ser os dois, professor. Pode. Inclusive, você pode saber a diferença dos dois. Vai perguntar o sexo e vai fazer perguntas, né? Você pode pegar e olhar se as mulheres respondem diferente dos homens. É uma boa ideia. Só que, se você quiser fazer isso, precisa ter a pergunta de sexo no seu formulário. Lembra que eu falei para os meninos que o deles precisa ter bairro? Sim. Então, no seu vai ter que ter qual o seu sexo. Mulher, homem, às vezes até coloca Sim. lá trans, pode pôr. Se identifica como homem, se identifica como mulher, não se identifica como nenhum dos dois. Fica ótimo. 3 opções, tá mais fácil. Se identifica como homem, se Sim. identifica como mulher, não se identifica com nenhum dos dois. Fechou. Tem que ser adolescente, pode ser ambos os sexos. Você vai fazer no Brasil, em Ribeirão Preto, na escola, no estado? Acho que. Porque eu tenho muito amigo pra fora, né? Tipo, de Ribeirão Preto e tal. Conheço algumas pessoas pra fora. Você pode fazer Ribeirão Preto e região. Boa ideia, pode ser. Se por um acaso a gente vê que está muito desbalanceado, nos estudos, a gente pega e tira alguns. Porque assim, poxa, eu peguei 100 respostas de Ribeirão Preto e 3 de outras cidades, cada um de uma cidade. É muito difícil você dizer que aqueles perdidos lá nas outras cidades tem um padrão, porque a gente pegou uma pessoa só de cada cidade. A gente elimina e trabalha só com o resto. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Sim. Daí eu vou Aí copiar esse o slide grupo. aqui. Oi? Como que eu vou fazer o grupo? Com qual pessoa que eu vou fazer o grupo, professor? Tem uma menina lá do Google Classroom que eu vi que mandou mensagem para você. E tinha o Gabriel que apareceu na outra aula aqui. Eu acho que ele é do nono C. Não tem problema misturar, tá? Sim. Sala, tipo, diferente não. Não tem problema. Não interfere. Não. Não interfere. Porque também até respondi ela, mas eu acho que ela não me respondeu. Eita, que eu tô perdida nos meus próprios slides. Ó, então a tua pergunta principal vai ser qual a vivência dos adolescentes? Ó, o Nicolas falou que tem um Pedro que estava na aula passada, que está sem grupo ainda. Avisem eles para entrar em contato comigo, porque daí a gente coloca em contato com o Lucas, a gente faz uns grupos. Fala para ele me mandar mensagem no WhatsApp, vocês têm ele, né? Eu não conheço esse Pedro que ele tá Não tem falando. problema. Ó, Lucas, tua tarefa para a Oi. próxima semana: 10 perguntas que, pelo menos, tá? Pode ser mais, mas tem que pensar em pelo menos 10 perguntas para ser respondida.
Se você quiser fazer diferença de homem e mulher, uma pergunta tem que ser sexo. Outra coisa, você está falando de adolescentes. Você vai ter que perguntar qual é a idade da pessoa, viu? Amor, Porque às vezes daí vai ter um adulto que vai responder. Essa pessoa, se é adulta e responde, a gente já tira do formulário. surdo. Porque Porque às eu vezes acho a que. pessoa não lê. Sim. E Porque eu acho daí, que. Ah, fala. tipo, eu acho que é tipo, de 14 até 17, ou de 14, tipo, tem uma. Qual que idade seria, pô? Olha, às vezes você pode até por 20, porque daí nas suas perguntas você pode falar assim, ó, de 14 às 18, tal coisa aconteceu, por exemplo? Ou qual foi a idade que você teve contato com droga? Daí a pessoa vai colocar a idade dela e daí vai cair na adolescência. Mas a pessoa já passou, entendeu? Sim. Mas a gente tem que ter noção, porque às vezes se for uma pessoa de 50 anos que vai responder, ela responde quando ela tinha 16, não é mais a nossa realidade, né? Não, Já totalmente diferente. passou, já mudou 30 anos, já foi uma geração, então essa pessoa a gente nem vai analisar os dados, a gente vai tirar. Por que a gente põe? Porque tem gente que não lê direito e quer participar e daí escreve. Então deixa ela participar, a gente tira depois, não tem problema, tá? Certo. Vamos lá, Lucas, vamos fazer mais duas perguntas para você já sair daqui com quatro. Quais dessas drogas você teve contato entre as idades de 14 a. Você pode escolher, vou pôr 18, tá? Beleza. E daí você vai botar uma lista de drogas. E no final vai estar escrito um outros também. Daí no outros vai ter um Ah, tracinho para a pessoa escrever qual. Por quê? E tem que ter uma outra opção também. Não tive contato. Tem que ter essa opção, porque às vezes a pessoa não teve contato. Você tem que definir contato. Usou. Porque às vezes contato, eu tinha um tio que usava na minha casa, isso é contato. Então você tem que dizer que usou. Ou então você pode colocar numa outra pergunta assim: membros da sua família eram usuários próximos? Daí a pessoa vai responder sim, daí ela tem que escrever qual. Ou então ela responde. tio. Não, isso. Ah, Isso. Ela escreve qual que era o grau de parentesco, por exemplo. E você pode botar aqui. Sim, por exemplo. Grau de parentesco. E a pessoa escreve, também dá para colocar aqui qual droga. E a pessoa ah, escreve. Entendeu? entendi. Ó, já foram 4 perguntinhas pro Lucas. Então, a tarefinha de vocês é elaborar mais 6, mais ou menos nesse esquema que a gente já está pensando. Daí, já deu meia hora. Eu vou encerrar e eu vou deixar isso aqui para quando a gente não ocupar meia hora, porque essas explicações a gente pode fazer ao longo da disciplina, não precisa ser hoje. Tudo bem? Tudo bem. Então, vou encerrar a aula hoje. Tarefinha para a semana é fazer mais 6 perguntinhas cada grupo e colocar esse povo que quer juntar o grupo aí em contato com a gente para a gente montar. Tá certo? Se não ficou nenhuma dúvida, eu vou encerrar A senhora vai encerrar a gravação. como que fala? A gravação. Encontra aí. Tá tudo certo, porque depois eu quero tirar umas dúvidas à parte. Tá bom, então eu vou encerrar. Até mais. Até.